Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 83º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Pá, isto está a ser bué estranho, porque eu estou a gravar no dia de lançamento do episódio 82, na segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Porquê? Porque no sábado, dia 25 de julho de 2020, já não vou estar em casa. E então, desde o dia 25 até ao dia 7 de agosto, acho eu, não vou estar em casa. E então, pá, tinha duas opções, que era gravar 2 episódios na viagem. Quer dizer, tinha 3 opções. A primeira era não publicar durante 2 semanas o episódio. Era uma opção. Se calhar para a maior parte das pessoas não ia fazer diferença. A segunda era gravar 2 episódios durante a viagem. E a terceira, que foi a que eu escolhi, era gravar um episódio com mais antecedência para o poder editar e para parecer normal. E depois gravar outro durante a viagem. E então acho que esta é a melhor opção. Por isso, não sei a duração que vai ter este episódio. Eu era para gravar ontem, mas pareceu-me um bocado estranho estar a gravar um episódio antes do mais recente ter sido publicado. Então, tecnicamente o outro já foi publicado hoje às 8 da manhã. Por isso, já posso gravar aqui o 83º. E vocês devem estar a perguntar, ou talvez não, se não forem curiosos, mas E afinal, para onde é que vai ser essa viagem? Estamos em tempos de pandemia, como é que vais viajar? Foda-se, és burro ou caralho? Pá, vou fazer uma cena que já há muito tempo queria fazer, que era conhecer Portugal. Conhecer Portugal, seguir o conselho do governo e fazer turismo cá dentro e não sei o que é, essas merdas. E então, vou eu e o outro famigerado podcaster da Póvoa de Lanhoso, o Sr. José Lopes, autor do Às 6h30 no Portão. E quem quiser saber, é verdade, isso aí tenho de dizer, quem quiser saber o que é que se está a passar nas nossas viagens, que siga o podcast dele, porque ele prometeu que ia fazer episódios diários. Por isso, sigam Às 6h30 no Portão, ok? E então, o que é que nós vamos fazer? Eu tinha visto, isto começou tudo com um tweet. Que eu tinha comentado. Tinha tweetado assim: quando esta merda acabar, só me apetece pegar no carro e correr essa Europa de carro, assim qualquer merda. Fazer tipo uma espécie de Eurotrip. E então o Zé Lopes comentou: para a Europa vai ser fodido, mas se calhar podíamos fazer uma cena cá dentro. Mas eu fui naquela, tipo, eu ao início estava-me a cagar, que eu disse aquilo só da boca para fora, porque tipo, já estávamos fartos de estar em casa naquela altura, acho que ainda estava em layoff. Acho que tinha sido depois de logo a seguir a eu e a miúda termos acabado, acho que devia ter sido. Mas tipo, disse aquilo da boca para fora. E então ele disse aquela cena, podíamos era fazer uma cena cá dentro. E eu estava eu assim, cá dentro, não sei o quê. E depois, passado para aí, criámos o grupo. Era para ir eu, o Zé Lopes e o Miguel. Só que depois, o Miguel, como tenho pai no estrangeiro, o pai estava era os primeiros dias que o pai estava cá. E então também parecia, era bué fodido deixar o pai tipo, adeus, boas férias. E então, nós entendemos a cena dele. E então, depois começámos a ver merdas, o que é que podíamos fazer. E não sei, acho que foi... Não sei se foi uma notícia de Facebook, se vi no Twitter, se que é que foi. Apareceu a Nacional 2. Que, para quem não sabe, é a estrada nacional que liga Chaves a Faro. Ou seja, percorre o país de norte a sul. E eu então enviei-lhe aquilo. Isto é que era. E depois começámos a ver tal. Ele, foda-se, mas devia ser mais pelo interior, não sei o quê. E então eu disse, e se fizermos... Fazemos a Nacional 2 e depois a arregaçar voltámos ainda mais pelo interior. E então é isso que vamos fazer. A Nacional 2 passa por Chaves. Tem de ir aqui às notas, caralho.
A Nacional 2 passa por Chaves, Lamego, Lousã, Sertã, Abrantes, Évora, Beja, Faro. Pronto, são esses os principais sítios onde nós vamos ficar a dormir. E depois à volta, vamos voltar ainda mais pelo interior, tipo, cortamos o Algarve até quase à fronteira de Espanha e depois subimos, vamos pelo Alqueva e essas cenas. Acho que vai ser espetacular, até porque vai ser a primeira grande viagem que faço. Tipo, nunca viajei para o estrangeiro, tirando uma vez quando era puto e fui à Suíça, fui a Zurique, que era onde meu pai estava. Mas isso aí quase que não conta, porque ainda não dá para meter aquela bandeira no Instagram, porque eu não me lembro bem. Mas então vai ser a primeira grande viagem. Pá, vamos fazer 2000 km no mínimo. Acho que promete, mas lá está. Calma para as pessoas que já me estão a atacar. Eu também tenho receios, ok? O primeiro receio é que o C3 não aguente. Esse é o primeiro receio. Mas depois o outro receio é tipo... Primeiro, ainda me falta uma semana. Ou seja, posso apanhar Covid nesta última semana. E depois são quase 2 semanas a saltitar de lado para lado. O que também pode proporcionar Covids. Mas pá, é a cena dos pontos Covid que eu tinha dito. Eu passei os 2 meses de layoff praticamente fechado em casa. Tipo, acho que fui só ter com a miúda a Lisboa e depois fui outra vez a Paredes de Coura e fomos uma vez tirar fotos para o monte, mais nada. Por isso, acho que acumulei pontos Covid suficientes para agora fazer esta viagem. Se isso deita tudo a perder, provavelmente. Se é arriscado, claro que é. Se eu estava a precisar disto, de caralho. Porque pá, nos outros anos nós temos Paredes de Coura, estás a perceber? Nos outros anos nós temos Paredes de Coura e então todo aquele stress acumulado fica ali naquela semana. Naquela semana em Coura, pá, desaparece tudo. E este ano não temos isso. E pá, tem sido um ano fodido. Não só para mim, eu sei, tem sido basicamente para todo mundo. Menos para aquele pessoal que acha que está tudo normal. Mas pá, estava a precisar disto e lá está. Como este ano não há festivais, era o ano ideal, entre aspas, para fazer isto. Ano ideal porque basicamente só está a ocorrer uma pandemia no mundo. E como depois do desconfinamento não estourou assim tanto os casos de Covid como nós estávamos a contar, porque nós também deixámos andar, só começámos a organizar isto mais a fundo em junho. Pá, acho que podemos fazer a viagem sem problemas de maior. Dito isto, podem-me chamar nomes, ok? Mas eu estava mesmo a precisar disto. Por isso já sabem, quando este episódio sair, já vou estar em... Deixa cá ver... Sábado, domingo, segunda. Quando este episódio sair, devo estar algures entre Lousã e Abrantes. Por isso já. Espero que corra tudo bem. Espero não apanhar Covid. O Zé, se apanhar, pá, que apanhe só no fim da viagem, que é para não me tossir bué Covid para a cara. Mas vamos tentar fazer isto de forma segura e vamos tentar depois também trazer um relato de como é viajar em tempos de Covid. Pode ser que seja no mínimo interessante. Eu para a viagem vou levar o PC e o gravador, ok? O meu Zoom H1N. Por isso não levo aqui o setup às costas, isso não. Por isso, o próximo episódio, em princípio, é capaz de ter a colaboração do Zé Lopes, não sei. É capaz de ter, a menos que nós já não nos aturemos um ao outro e então foda-se, não te quero aturar, nem te quero no meu podcast. Mas senão ele em princípio deve participar. E depois, pelas minhas contas, devia ser fixe. Não sei se vai calhar, mas se calhar era fixe gravarmos no Alqueva, porque nós depois vamos acampar no Alqueva. Caralho, porque nós somos bem jovens. Somos bem jovens, caralho.
E então pode ser interessante gravar lá. Ainda não sei, com a natureza, tipo uma espécie do que fizemos em Paredes de Cora, com a natureza, lá à volta. Hum, mais, o que é que eu posso dizer mais? Pá, é que este episódio está a ser gravado sem roteiro nenhum, sem notas, sem nada. Então mesmo só eu e o PC. Pá, acho que é isso, meu. Acho que é isso. Nós depois, é provável que surjam cenas, porque nós temos boas ideias na cabeça. É provável que surjam cenas, mas eu não quero fazer promessas que depois não posso cumprir para vos iludir ainda mais. Mas, yeah, espero que fiquem aí desse lado. E podem julgar, mas tipo, entendam o nosso lado. Ou então não, e julguem só. Também, isso por vezes também é fixe. Julgar só, sem entender o lado da outra pessoa. Sem nos colocarmos no lado da outra pessoa. Ah, mas acho que é isso. E só tenho 14 minutos gravados. Mas pronto, vamos então para o verdade palurdice desta semana. Toca aí, Jingle Bia. Minutos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de palurdice. O verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade palurdice desta semana, pá, precisamos de falar daquilo que aconteceu em Santo Tirso. Do incêndio que matou dezenas, centenas de cães e gatos. Ainda não se sabe, porque isto ainda é muito... Eu ia dizer que é muito quente, mas já não fica bem. Ainda é muito recente, porque aconteceu ontem, ou anteontem. Foi no fim de semana. Quando tiverem a ouvir isto já vai ser recesso, mas... neste momento está-se a falar que só não deixaram retirar os animais porque aquilo tratava-se de propriedade privada e por isso tinham de ter autorização do dono ou da dona, neste caso, que acho que é uma mulher, para retirar os animais. E a minha questão é, não acham que, se bem que lá está, será que é mesmo necessário a autorização da dona para abrir aquilo? Porque é assim, foi o que uma gaja disse no Twitter. Então quer dizer, um homem estava a bater na mulher dentro de casa. As autoridades não podem intervir se o homem não abrir a porta, porque também está dentro da sua propriedade. E então a questão é, mesmo que essa cena da propriedade privada seja verdade, não acham que por vezes deviam-se abrir brechas legais para este tipo de situações do tipo, ok, é propriedade privada, mas está alguém a morrer lá dentro? Porque, vamos ser sinceros, se fosse uma pessoa que estivesse a morrer lá dentro, as autoridades arrombavam aquilo e iam lá buscar a pessoa. Porque é que, sendo animais, ninguém fez nada? E deixaram aqueles animais todos morrer. E depois a outra questão que se põe é, supostamente havia acusações de maus tratos e tal. Talvez seja por isso que a proprietária do canil ou abrigo, acho que se chama abrigo aquilo, talvez seja por isso que ela não queria, que ela não quisesse que fossem lá buscar os animais. Porque é tipo, ei caralho, se eles vêm aqui vão descobrir que eu maltrato os animais, meu. Deixa estar. Não, é proibido. Aqui ninguém entra. E tipo, acho que se deviam rever essas merdas porque não faz sentido, meu. Não faz sentido. Foi o que disse lá uma mulher lá na reportagem que eu estava a ver na SIC. Abrissem aquilo e deixavam os animais fugir e depois que fosse o que Deus quisesse. Pelo menos davam uma hipótese aos animais de sobrevivência. Agora assim, acorrentados, fechados, meu. Tipo, isto é uma cena boa e insensível, meu. Deixar morrer assim os animais. Por isso, pá, há uma petição pública. Meu. Eu vi no Twitter, eu já assinei para... E agora procurar a petição. A petição chama-se Justiça pelos animais que morreram no cantinho. 4 patas por omissão de auxílio. Já assinaram a petição 19.048 pessoas. Eu quando assinei pensei que tinha sido mais. Ok, eu pensei que já ia nas 100.000 pessoas, mas se calhar vi o ponto mal. Mas então já assinaram 19.048 pessoas, pá. Eu também já assinei. Por isso, neste momento, acho que é o mínimo que podemos fazer. O máximo que podemos fazer é, pelo menos quem tem animais, pá, tentar tratá-los bem.
Já não digo tratar, que isso já pode ser demais, mas pelo menos tentar, meu. Pelo menos ter um bocado de empatia por aquele bichinho que só quer amor por ti, estás a perceber? Por isso, esperemos que estas cenas não se voltem a repetir, meu. Tantos incêndios que este ano já toda a gente estava à espera que isso fosse acontecer, porque lá está, o pessoal ficou confinado, não deu tempo de limpar as matas e o caralho. Mas tantos incêndios como estas situações em que se deixam assim os animais praticamente abandonados para morrer. Porque quem impediu que se abrisse aquela propriedade sabia perfeitamente o que é que ia acontecer. Sabia perfeitamente que não havia salvação para aqueles animais. Porque lá está, tu chegas fogo à tua casa e se te prendem lá dentro, como é que tu vais sair? Só por um milagre é que tu não morres queimado. Por isso, yeah. Vamos agora à arroba a seguir desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Arroba seguir. Pá, a arroba a seguir desta semana vou ter de ser um bocado egocêntrico e recomendar as nossas arrobas, que é para quem quiser acompanhar esta viagem enorme por este país fora. Por isso, pá, recomendo a minha arroba, não é? Arroba José Zero Silva, porque pode ser que hajam fotos e cenas escaldantes. Lá está, outra vez escaldantes. Com este calor também não... temos de escolher melhores palavras. Depois, sigam também a arroba _José G. Lopes no Instagram. E sigam 6,5 no portão, meu. Sigam 6,5 no portão no Instagram, tudo junto. 6 é algarismo. E depois o resto por extenso. E pá, e vamos esperar que corra tudo bem e que cenas aconteçam. E vamos agora às recomendações culturais desta semana. Está aqui Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Pá, recomendações culturais. Pá, posso recomendar o que acabei de ver, que já tinha recomendado para aí há uns 4 episódios atrás ou mais, mas não tinha acabado de ver, que é a História em Imagens, da Netflix. Pá, são 10 episódios de 20 minutos, mais ou menos, e há 20 minutos. Pá, recomendo. Aprendi lá merdas e de uma forma didática, que aquilo pode ser visto desde um puto até um idoso, por isso vai desde os 8 até aos 80. E acho que ensinou cenas interessantes, acho que sim. Por isso recomendo História em Imagens. E depois foi a única cena que eu vi. Que mais é que vos posso recomendar? Só se agora começar aqui a fazer recomendações aleatórias de merdas que já vi. Também acho que há um novo álbum do B Fachada, mas ainda não ouvi, ainda não ouvi. Até instalei agora a app do Bandcamp, que é para ver se consigo ouvir no telemóvel. Mas está toda a gente a falar, por isso pode ser que seja bom. As grandes verdades, sou anticumplicidades, rejeito as pontas e o meio, sou do tipo anti-feio, sou anticrime e anti-lei. Olá pessoas. Quem está a falar é o José Editor, José do futuro, ou seja, José de terça-feira, que para vós continua a ser José do passado, mas é uma segunda versão do José do passado. E porquê é que eu estou a gravar na terça-feira? Porque depois de gravar o episódio, ou pelo menos uma parte do episódio, porque eu estava a editar e cheguei ao ponto em que disse: saiu um novo álbum do B Fachada, mas eu ainda não ouvi. Ok, o José de terça-feira já ouviu o álbum e gostou muito. Por isso,
recomendo bué o álbum. É pena que só esteja no Bandcamp. Pelo menos acho que ainda não está no Spotify. Mas é aquela cena bué indie, estás a perceber? Tens de procurar as cenas, estás a perceber? Não estão assim ao alcance da gente. E só está no Bandcamp, mas pá, instalem a app ou ouçam na internet, também deve dar para ouvir, porque o álbum vale muito a pena e não merece ser ignorado. Não merece ser ignorado. Pá, depois do que eu tinha gravado, fiz assim umas recomendações bué aleatórias de merdas para verem nas férias. E pá, não sei se vou deixar isso porque acho que foi bué forçado para pelo menos ter ali a meia hora para... Porque eu falei isso com o Zé Lopes, que era, disse, pá, já gravei o episódio. E ele, já? E eu, meu, mas acho que é uma merda, estou bem seguro. Não sei se é por causa da duração. Eu acho que é por causa da duração, porque... sei lá, como já estou habituado a ter ali aquela 1 hora, quando não consigo atingir a 1 hora parece que falhei. Não sei se isto faz sentido, mas parece que falhei. Porque estava a editar e até está ok. Está um episódio bem curto, mas até estava ok. Não estava muito melhor do que o que eu tinha pensado. Por isso posso recomendar então o álbum do E Fachada. E não sei o que posso recomendar mais, porque realmente eu não vi mais nada. Recomendo que usem estas férias, quem as tiver já ou quem as tiver depois, usem estas férias para desligar a cabeça. Porque a menos que sejas o Jeff Bezos, que ontem ganhou 13 mil milhões de euros com o aumento das ações da Amazon, a menos que sejas o Jeff Bezos, 2020 está a ser bué duro. E eu ouvi isto num Nerdcast uma vez, que era... estavam a falar de preocupações que as pessoas tinham e isso. E acho que há uma frase do Dalai Lama que é... Se tu não... vou ter de procurar a frase. Estou aqui à procura. Estava aqui à procura das frases do Dalai Lama no pensador.com, mas pá, não vou encontrar. Mas pronto, vou dizer assim de cabeça. Basicamente a frase era: se tu não consegues resolver o problema, não te preocupes com ele. Era essa a mensagem da frase. Porque o Azaghal estava a dizer que nos anos 80... quando nasceu, que havia sempre aquele terror da Guerra Fria, que a qualquer momento pensavam que podia explodir uma bomba ou caralho e destruir o mundo. E então é isso, é tipo, se tu não podes resolver, pá, caga. E acho que é o que devemos fazer com a Covid, porque ao início era toda aquela cena, boa informação que era necessária, mas tipo, chega a um ponto que tu tens de desligar o interruptor, senão começas a fritar todo. E então devemos fazer o máximo para não permitir a propagação da doença, mas a menos que sejas um cientista que está à procura da cura, não podes fazer nada. Por isso não devemos nos preocupar demasiado com isso. E então acho que é essa a mensagem a transmitir. Depois, pá, aproveitem para fazer cenas, projetos que estejam parados e que queiram lançar. Se quiserem, aproveitem para fazer isso. Aproveitem para ouvir aqueles álbuns que não tiveram tempo de ouvir porque estavam sempre a trabalhar cheios de stress ou não estavam com a cabeça ou assim. Aproveitem as férias para fazer isso. Aproveitem para ver aqueles filmes ou aquelas séries que estão na lista
e que e que permanecem na lista indefinidamente. Estás a ouvir, puto? Aproveitem para ler também, quem curte ler. Isso é uma cena que eu tenho de mudar. Eu tenho de começar a ler, porque tem mesmo de ser, meu. Tem mesmo de ser, porque eu por vezes sinto-me bué burro e sei que é essa a falha. E pá, aproveitem para estar com os vossos entes queridos, sejam eles familiares ou amigos. E acho que é isso, meu. E acabámos assim o episódio com uma mensagem de positividade, uma mensagem positiva, quase ao ponto de eu estar aqui a desenhar um arco-íris para pendurar na varanda. Quase a esse ponto, ainda não cheguei lá, mas nós vamos ultrapassar isto, pá, e é isso. Espero que esteja tudo bem convosco e já sabem, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.